Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos fazer uma leitura do livro de Gálatas, né? Eu e você aí na sua casa, eu aqui da minha casa. E nós vamos ressaltando alguns pontos e espero, né, colaborar, porque muitas vezes a leitura sozinho, né, fica dificultoso, principalmente para quem está iniciando essa caminhada. Então, nós vamos fazer uma leitura juntos, certo? Eu peguei essa versão da Nova Bíblia Viva, por quê? Na verdade, né, para quem conhece o canal, eu costumo chamar os nomes do Todo-Poderoso, Criador, né, Yahuwah, Yud-He-Vav-He, e do seu filho, né, o Mashiach, ou o Messias, ou Cristo, conhecido no meio cristão por Yahshua ou Yahushua, né. Mas eu coloco aqui essa tradução que fala em Jesus Cristo e Deus para ficar mais acessível para quem ainda está, né, no contexto da igreja, né, do meio cristão aí. Enfim, vamos lá então. Ele diz assim no capítulo 1, Paulo, o apóstolo, né, o emissário, chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Yahushua e de Deus o Pai, de Yud-He-Vav-He e Yahuwah, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui ele está dizendo que ele não foi chamado por homens. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, né? Aquele pastor ou aquele missionário que foi chamado por quem? Quem que o comissionou a fazer um trabalho, né? Então, isso nós temos que estar atentos. Paulo sabia por quem ele tinha sido comissionado, né? Ele teve um encontro a caminho de Damasco com Yahushua, o Mashiach, né? E ali começou uma nova história na vida dele, certo? Verso 3. Que a graça e a paz de Deus, de Yahuwah, o nosso Pai, e de Yahushua, o Mashiach, estejam com vocês. Então, ele está aqui felicitando eles, né, desejando essa graça e paz. Yahushua morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus nosso Pai, como foi planejado por Yahuwah, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos, certo? Então ele está falando aqui quase como para crianças, né? Explicando para eles que Cristo, o Mashiach, morreu por nossos pecados. Isso tudo já é um projeto, né? Que aconteceu para que isso acontecesse, para nós podermos ser resgatados das nossas transgressões, das nossas iniquidades, porque nós estávamos condenados a uma morte eterna, se não fosse pelo Mashiach, né, ter padecido em nosso lugar. A Yahuwah, né, a Deus, toda a glória para todos sempre, que assim seja, né? Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês, e agora já estão seguindo outro evangelho. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. É interessante, né, que as pessoas elas creem que existem vários caminhos que conduzem ao Pai, a Yahuwah, sendo que não existem vários caminhos. E a Yahushua disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E então existe um único evangelho, uma única palavra, uma única direção, uma única verdade que conduz para a vida eterna, tá? E ali ele diz: me espanto vocês tão rapidamente terem se desviado deste evangelho. E ele está dizendo que não existe outro evangelho. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao Evangelho de Cristo. Eu pergunto a vocês, é diferente hoje em dia? Passado aí 2000 anos, isso mudou? Não. Quantos
e cada dia mais, né, estão torcendo a verdade, né, estão levando muitos à apostasia, a se perderem completamente, né, do propósito. Verso 8: que as maldições de Yahua caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. É um discurso muito comum, né, das pessoas, é dizer assim: por que você acha que aquilo que você crê é a verdade? Né? Sendo que existem tantas religiões, por que somente a tua é a verdade? Somente a Ruach, né? A Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, pode confirmar isso no teu coração. Não existe pessoa alguma na face da terra que pode te convencer de que essa é a verdade, né? Somente a Ruach HaKodesh pode te convencer. Verso 9: digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Então, isso é uma coisa muito sensível, né? Porque quem não segue esta direção está debaixo de maldição, irmãos. Não é porque o próprio Todo-Poderoso queira amaldiçoar. Ele não quer amaldiçoar ninguém. Ele quer abençoar. Mas para isso as pessoas têm que estar na direção. Verso 10. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Yahua. Paulo, ele tinha isso muito certo nele, que ele não estava ali para agradar a homens. Por quê? Porque enquanto ele era um judaizante, né, alguém ali perseguidor dos nazarenos, ele estava agradando a homens, né? Ele queria se mostrar para ganhar, quem sabe, prestígio, poder, posição, eu não sei. Ele fazia isso para agradar a um grupo seleto, né? Para agradar a pessoas, mas agora ele está dizendo: eu não quero, não estou procurando agradar a homens. Né? Agora ele quer agradar a quem interessa ser agradado, né? Que é o Todo-Poderoso. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então isso é para nós, irmãos, é para nossa vida. A quem hoje você e eu estamos agradando? Estamos agradando a homens ou estamos agradando ao Pai, ao Mashiach? Será que somos verdadeiramente servos de Cristo? Porque se estamos fazendo a vontade de homens, não podemos ser servos de Cristo. Verso 11: irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem não vem de pessoa alguma, e sim eu a recebi do próprio Yahushua, do próprio Mashiach, que me instruiu sobre o que dizer. Veja bem o que ele está falando aqui. Ele está dizendo: a instrução que eu recebo, de forma alguma, vem de alguém ou de mim mesma, vem do próprio Cristo, do próprio Mashiach, que me instrui sobre o que dizer. Né? Por revelação. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, né? A igreja, a congregação, né, do Todo-Poderoso, fazendo de tudo para me livrar deles todos. Aqui tem alguns versículos que confirmam isso. Atos 8:3, né? Saulo, né, Shaul, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres e lançando todos na prisão. Atos 22, 4-5, e andei perseguindo os seguidores deste caminho até a morte,
prendendo e pondo na prisão tanto homens como mulheres. O sumo sacerdote ou qualquer membro do sinédrio podem testemunhar que isto é verdade, pois eu pedi cartas deles para seus irmãos em Damasco, com instruções e permissão para prender e trazer a Jerusalém para ser castigado qualquer seguidor de Cristo que encontrasse. Atos 26, do 9 ao 11, eu costumava pensar que devia fazer todo o possível para me opor à causa de Yahushua, Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Aprisionei muitos dos seguidores de Cristo de Jerusalém com a autorização dos sumos sacerdotes, e quando eram condenados à morte, dava o meu voto contra eles. Foi o que aconteceu com Estevão, Na morte de Estevão, ele ainda era um opositor dos nazarenos. Durante muito tempo eu ia de sinagoga em sinagoga, forçando-os a blasfemar ou negar a sua fé. Eu me opunha a eles com tal violência que os perseguia até em cidades distantes, em terras estrangeiras. 1 Timóteo 1,13. Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Yah teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia a Cristo. Então, quem não conhece a Cristo não sabe o que faz, irmãos, Não sabe. Vamos continuar então. Verso 14. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Ultra-ortodoxo, Atos 22, 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém por Gamaliel, a cujos pés aprendi a seguir muito cuidadosamente as nossas leis e costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso, honrando a Deus em tudo o que fazia, tal como vocês procuraram fazer hoje. Verso 15. Antes mesmo de eu nascer, Yah tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim ele resolveu. Olha que lindo, irmãos. Jeremias 1,5 diz assim: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Muito lindo isso aqui. Antes mesmo de eu nascer, Yah tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Então, irmãos, às vezes a gente pensa, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa não vai se salvar. Quem somos nós, irmãos, para dar esse decreto? A última palavra vem do Todo-Poderoso, Shaul, a caminho de Damasco, literalmente caiu do cavalo. Não sei se efetivamente, em verdade, ele caiu, mas ele caiu do cavalo no sentido de que ele teve que ter esta queda para se levantar, Se levantar um novo homem, uma nova criatura, um novo nascimento, diante de Yah, diante do Todo-Poderoso. Verso 16. Revelar o seu filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios. Então, ele era conhecido como profeta dos gentios, os judeus odeiam os gentios até hoje, É tratado como escória pelos judeus. E ele sendo um judeu, olha como que a vida se mostra, Um judeu ultra-ortodoxo. Ele foi dado como apóstolo dos gentios. É muito interessante a forma como Yah trabalha, a mentalidade dele é muito acima da nossa. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, como é que diz? Ele usa as coisas loucas, deste mundo para confundir as sábias, Então, vamos ver aqui, os não-judeus, Gentil é um não-judeu. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Então, aqui conta, como que tudo aconteceu. Em Atos 9, do 3 ao 6, diz assim: quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele.
Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, né? Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Shaul pergunta para ele, né? Perguntou Shaul e a voz respondeu: Eu sou Yashua, ou Yahushua, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Atos 22, do 6 ao 10, quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz muito forte que vinha do céu. Eu caí no chão, ouvi uma voz dizer-me, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei. Ele respondeu, eu sou Yashua de Nazaret, né? Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quer dizer que a mensagem era específica para Shaul, né? E eu perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco e lá dirão o que você deve fazer. É dessa forma que o Todo-Poderoso trabalha. Verso 17. Também não fui a Jerusalém para trocar ideias com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para os desertos da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Depois de 3 anos, fui até Jerusalém para uma visita a Pedro. É Kefa, né? Que em hebraico é Kefa. Pessoalmente, permanecendo com ele 15 dias, ele ficou então com Kefa, né? Atos 9, 26 ao 30. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele. Imagina, né? Ele era um perseguidor dos nazarenos. Pensavam que estava fingindo e que não fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou Shaul aos apóstolos e contou como ele tinha visto o Senhor, né, Yahushua, no caminho de Damasco e que Yahushua tinha dito tudo a respeito da sua poderosa pregação no nome dele, né, no nome de Yahushua. Assim eles receberam Shaul, e depois disso ele andava livremente em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Yahweh. Foi então que alguns dos judeus de língua grega, com os quais ele tinha discutido, conspiraram para matar Shaul. Contudo, quando os outros crentes souberam desse perigo, levaram-no a Cesareia e o enviaram à cidade dele, Tarso. Verso 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão, né, de Yahushua. Tiago, ele foi o líder, né, dos apóstolos, né, após a ressurreição do Mashiach. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Yahushua, ao povo de Deus espalhado entre as nações, saudações, né. Verso 20. Ouçam o que estou dizendo, pois lhe falo isso na própria presença de Yahweh. Foi exatamente isso que aconteceu, não estou mentindo. Então, depois dessa visita, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Atos 9:30. Contudo, quando os outros crentes souberam desse perigo, levaram-no a Cesareia e o enviaram à cidade dele, Tarso, né, pela perseguição dos judeus, né. Entretanto, as igrejas da Judéia nem ao menos sabia quem eu era. Interessante que de perseguidor dos nazarenos, ele se tornou perseguido pelos judeus, né. Verso 23. Tudo quanto sabiam era o que ouviam o povo dizer. O nosso antigo inimigo que nos perseguia agora está anunciando a fé que ele antes tentava destruir. E davam glórias a Yahweh por minha causa. Imagina, né? É sensacional o que aconteceu com Shaul, né? É maravilhoso. Então, encerramos aqui o capítulo 1, irmãos.